O Senhor Jesus, na oração ao Pai Nosso, ele disse: não nos deixeis cair em tentação. Qual é um dos maiores pecados que pode existir, que nós corremos o risco de cair, e que o Senhor Jesus previu isto? É o pecado de cair em tentação. Qual uma das piores tentações que nós estamos vivendo nos últimos tempos? A tentação de quebrar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai. Isso é o Pai dizendo. E nós somos tentados a quebrar o primeiro mandamento por causa das religiões. Hoje o Brasil inteiro, todas as religiões, elas quebram o primeiro mandamento. Especificamente os adventistas da Reforma e a Grande, eles ensinam a quebrar o primeiro mandamento. Eles amam tanta religião, defendem tanta religião, que eles caíram em tentação. A tentação de quebrar o primeiro mandamento e colocar uma heresia de que existe 3 deuses em vez de um só mencionado no primeiro mandamento. Mas não precisa a pessoa ficar triste com isto, tão triste, porque há uma solução. É só voltar a aceitar o primeiro. Quem já aceitou Jesus, né? Primeiro, é claro, aceitar o Senhor Jesus, mas quem já aceitou o Senhor Jesus e está aí seguindo essa doutrina maligna da Trindade, por engano, é só voltar, é só estudar o primeiro mandamento, meditar no primeiro mandamento, comparar o primeiro mandamento com outras partes da Bíblia, e ela vai se erguer. Porque lá em Provérbios 24:16 diz assim: 7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado, ele se levanta. Eu mesmo tenho uma experiência própria. Eu fiquei 27 anos acreditando, negando o primeiro mandamento e acreditando na doutrina da Trindade, até que Deus tocou no meu coração e eu aceitei o primeiro mandamento. E depois que aceitei o primeiro mandamento, a Trindade sumiu da minha mente, apagou a Trindade. No lugar da Trindade hoje mora o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas não existe calamidade mais terrível do que a pessoa trocar o primeiro mandamento por uma doutrina que não existe. Não existe essa doutrina da Trindade. Não existe Deus Filho, não existe Deus Espírito Santo. O que existe é o Filho de Deus, e o que existe é o Espírito de Deus. O rei Davi tinha muito medo de desviar da lei, especialmente do primeiro mandamento. Ele disse assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. O rei Davi, ele pedia a Deus para que Deus não desviasse ele. Favorece-me com o ensinamento das tuas leis. Faz essa oração também você. Pede a Deus: ó Senhor, não me desvia, não deixa eu desviar dos mandamentos. Nenhum dos mandamentos, mas especificamente o primeiro, porque o primeiro ele foi jogado por terra, pisado, até mesmo pelos adventistas. O sábado a gente sabe que ele é defendido, pelo menos pelos adventistas, né? Os outros mandamentos a gente sabe que é mais bem defendido. Mas o primeiro mandamento, eu não sei porquê, Satanás atacou ele mais que todos os outros. E esse mandamento, nós precisamos resgatar esse primeiro mandamento. Porque o Senhor Jesus nem voltar à terra, ele não pode, antes que restaure todas essas coisas. Lá em Salmo 86:10, o salmista Davi diz assim: pois tu és grande e opera maravilhas, só tu é Deus. Quem conhece e aceita a lei de Deus sabe que existe um único Deus.
Não existe mais de um só Deus. Essa doutrina da Trindade aí, que faz as pessoas acreditar num Deus trino, um Deus triuno, 3 deuses, misturar um com o outro, fazer um só, fazer esses cambalachos aí. Isso é doutrina satanista, gente. Por favor, eu não aceito isso não. Aceito o que está lá na Bíblia. Ela está dizendo para não ter outros deuses além do Pai, além de mim. O mim aqui é Deus falando. Não aceita outro sem ser Ele, não. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus como Filho de Deus. E aceitar o Espírito Santo como Espírito de Deus.